Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Que diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça, e olhou, eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Moreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Podeis assentar, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos abordando um tema: Moisés, o fugitivo encontrado. No último culto de ensino, de estudo, nós vimos a história de José. José trouxe a família de Jacó para o Egito. Jacó, o seu nome tinha sido mudado para Israel, então José trouxe a família de Israel para o Egito. Enquanto José era vivo, enquanto José governava, enquanto o faraó que nomeou José governava, reinava no Egito, família de Israel, a família de Jacó estava bem. Mas morreu José, morreu aquele faraó, e agora nós vamos ver algo interessante. Nós estamos na dispensação, estudo da dispensação, e nós estamos aonde nesse estudo, pastor? Estamos aqui, no reino, na dispensação patriarcal, ainda falando do patriarca Israel, que depois se tornou a nação de Israel, e a nação de Israel ficou escravizada no Egito. E nós vemos o povo de Israel, a família de Israel no Egito. Lá em Êxodo 1:8 diz a Bíblia que, lê ali, irmão Deva, bem alto para nós. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecerás a José. Se levantou um novo rei no Egito. Pastor, então,
aquele faraó morreu. Faraó é o nome de uma dinastia. É que nem rei, é que nem presidente. Então lá é faraó. Entendeu? Morreu aquela pessoa que era faraó, mas se levantou outra pessoa para ser o faraó do Egito. E essa outra pessoa, esse outro faraó, esse outro rei, não conhecia a história da família de José, a história de Israel, não tinha aquela amizade com o povo de Israel, e aí tinha outra visão, não tinha mais José como seu conselheiro, então, mas o povo de Israel continuava lá, filhos e filhos e filhos, e a Bíblia diz que foi se multiplicando o povo de Israel no Egito, tá? Mas para nós chegar ao povo de Israel no Egito, nós temos que entender algo interessante. O povo de Israel, no capítulo 1, versículo 10 a 16 de Êxodo, nós vimos que Deus encontra um homem no deserto e diz: ouvi a oração do meu povo, ouvi o clamor do meu povo e desci para os livrar. Nessa família que estava escrava no Egito, tinha uma família que teve um filho, e esse filho foi colocado o nome de Moisés. Pastor, como é que aconteceu isso? Nós vamos entrar um pouco. Moisés e a sua chamada ou o seu preparo. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 17, nós vemos a história começar na vida de Moisés. Mas como começou isso? Primeiro, a vida de Moisés é dividida em 3 etapas. 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos, nós vemos Moisés viveu no palácio real, frequentou as mais renomadas universidades. Por que isso? Nós vamos entender mais para frente. Porque Moisés foi adotado pela filha do faraó, né? Se os nossos filhos já têm os melhores colégios, imagina a filha do rei, imagina o filho do presidente, né? Imagina a filha do presidente, ou o filho do presidente. Vamos lá, na segunda fase da vida de Moisés, também foi 40 anos, nós vimos Moisés agora, para libertar seu povo, ele estava pastoreando ovelhas, um excelente aprendizado para quem mais tarde iria ser o pastor do povo de Israel. Pastor, como é que Moisés do palácio foi parar no pasto? Vamos entender algo interessante aqui. Aconteceu algo interessante na vida de Moisés. Entendeu? Moisés era um hebreu que estava morando no palácio, um hebreu que rejeitou a sua família, um hebreu que só porque subiu, rejeitou a sua própria família. Tem gente que hoje só porque sobe, rejeita todos, até os melhores amigos, que antes comiam banana sentado na calçada, hoje não. Hoje não comem mais, hoje é picanha dali para cima, mas é tudo separado. Você pode ver, é só dar um cargo a mais na empresa que você já começa a ver as pessoas se distanciar. Não é todas, o cristão não faz isso, pelo menos não pode fazer, né? Nós vemos a terceira fase de Moisés, a vida de Moisés, o terceiro 40 anos que Moisés viveu, 40 e mais 40, 120 anos. Nós vimos ele como conhecimento adquirido por Moisés e empregado com sabedoria, foi muito útil na sua missão de libertar. Contudo, o escritor legislador de longa jornada conduziu Israel pelo deserto. Vamos lá, vamos começar pela vida dele. Um bebê é salvo da morte. Esse faraó que se levantou, que não conhecia a família de José, ele começou a ver, talvez tendo conselheiros de feiticeiros, nós vamos ver mais para frente, ele começou a ver que o povo de Israel estava se multiplicando, e o povo de Israel era povo de Deus. O povo de Deus é povo forte, viu? O povo de Deus
Deus é povo bonito, forte, de presença. Povo de Deus destaca. Povo de Deus, aonde coloca a mão, prospera. Você pode ver José no último culto. Nós vemos, ele estava numa prisão, prosperou. Estava na casa de Potifar, prosperou. Estava onde ele estava, prosperava. O povo de Deus, aonde coloca a planta do seu pé, prospera. Aleluia. Mas o faraó não entendia por que o povo estava prosperando. E ele começou a ver, esse povo aí está crescendo. Esse povo está crescendo mais do que os egípcios. São um povo forte. Egípcio é aquele povo invadido, um povo forte. Alguns conselheiros, quem sabe, falaram para o faraó: olha, esse povo aí daqui a pouco vai se voltar contra nós. É melhor começar a cortar o mal pela raiz. É melhor começar a parar o crescimento deles. E o que aconteceu? O faraó, preocupado com o crescimento dos hebreus, o que ele fez, irmã Juliana? O faraó deu uma ordem às parteiras. Naquela época não tinha hospital, naquela época não tinha cesárea, naquela época não tinha pré-natal, mas tinha as parteiras. E lá no povo de Israel, aonde o povo de Israel estava morando, lá no delta do Nilo, lá na terra de Ramsés, tinha parteiras hebreias. O Egito, para que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. Por quê? Matando o homem, a mulher não produz. Pastor, mas por que o homem? Por que não a mulher? Se matar a mulher, o homem também não produz. Pois é, mas se o homem, irmã Meriane, egípcio, se o homem hebreu pegasse uma egípcia, ia predominar a linhagem hebreia. Então eles preferiam que ficassem as mulheres hebreias para se casarem com os homens egípcios. Por isso que o faraó falou: mata só os meninos, não mata as meninas. As meninas, os egípcios, eles pegam para eles, entendeu? Se não pega como esposa, pega como escrava, pega como qualquer coisa, mas dá para nós tirar um proveito das mulheres, né? E como naquela época as mulheres não tinham tanto valor, então você só imaginava, qual que era a intenção, tá? Porém as parteiras eram tementes a Deus e não mataram as crianças. Nós temos muitas pessoas hoje com espíritos deste tal faraó aí, que na qual levantam leis para matar crianças. Mas ainda existem pessoas que temem a Deus e não matam as crianças no aborto. Tá? Depois ordenaram os egípcios que todos os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Você vai ver depois, o rio Nilo é considerado um deus. O rio Nilo era adorado. Você vai ver que Faraó ia volta e meia lá no rio Nilo. E uma das vezes foi a filha de Faraó também lá no rio Nilo, cultuar no rio Nilo. E Deus, depois, lá na frente, nós vamos ver que Deus atinge o rio Nilo com uma praga. Para quê? Para mostrar para os egípcios que o Deus deles não tinha nenhum poder. Tá? Mas era para jogar onde as crianças? No rio Nilo. Por que no rio Nilo? Em forma de sacrifício. Entendeu? Você jogando essas crianças no rio Nilo, os crocodilos iam comer, ia dar sangue, ia ser um sacrifício derramado ali perante aquele Deus. Tá? Não deu certo. O que aconteceu? Um bebê é salvo da morte. Talvez mais bebês foram salvos da morte, mas esse bebê aqui tinha um projeto de Deus já desde o ventre da mãe. Atualmente nessa atrocidade generalizada, muitas crianças estão sendo mortas vítimas do aborto. Nós vimos aqui o infanticídio generalizado e legalizado pelas autoridades. Aqui foi uma morte das crianças legalizada pela autoridade. O faraó decretou a morte dessas crianças. Nós vimos há pouco tempo aí atrás, o Brasil, o Senado Federal, a Justiça Federal querendo legalizar a lei do aborto. Entendeu? Está aqui na Bíblia.
O bebê Moisés foi salvo da morte porque seus pais eram tementes a Deus. Precisamos, pais verdadeiramente cristãos, para que possam zelar pela vida dos seus filhos, como Moisés foi preservado da morte, independente do que eles projetar. Você precisa salvar o teu filho da morte. Até Jesus foi salvo da morte. Quando nós vimos o anjo aparecer a José de madrugada e diz assim, ó, toma a mãe e o menino e foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Herodes, assim como o faraó, assim como o mundo em que vivemos, assim como a própria mídia, está procurando nossos filhos para matar. Quando eu vejo Moisés sendo salvo, mas até 3 meses, Moisés nasceu em uma família cheia de fé, foi escondido por 3 meses, segundo Êxodo capítulo 2, versículo 3, abre lá e lê para nós bem alto, Êxodo capítulo 2, versículo 3, o que diz lá? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs num junco à borda do rio. Não podendo, porém, mais escondê-lo, uma criança até os 3 meses, você consegue esconder, mas pastor, não dá para esconder, só deixar ele trancado dentro do quarto, dentro da casa, janelinha bem fechada. Pois é, meus irmãos, mas naquela época, como é que eram as casas? Como é que era a casa naquela época? Tenda, uma lona. Tem soldado fora, tem um vizinho fora, já denuncia, tem uma criança aqui, ó. Tem uma criança aqui. É só a criança querer mamar, já abre o berê, não quer nem saber. E se for uma criança saudável, vai abrir a goela. E se for filho de adorador, vai abrir a goela mais alta ainda. Glória a Deus. 3 meses só conseguiram segurar uma criança dentro de casa. Quando viram que os soldados já começaram a rodear, viram que tinha movimento estranho, viu? Se fosse nos dias de hoje, tem fralda pendurada no varal, eita, essa mulher está andando com um vestido meio largo demais, entendeu? Opa! O que fizeram? Vamos ter que tirar os filhos de casa, vamos ter que botar os filhos aonde? A mãe colocou num cesto, betumou por dentro e por fora. Colocou, a Bíblia diz que colocou entre os juncos, tá? Não é como os filmes que nós assistimos aí, que os artistas mostram ali o cestinho andando no meio do rio. Não, isso é mentira, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Moisés foi colocado no meio do junco, no meio das junto ali, na borda do rio, tá? Quando nós vimos isso, nós vemos algo interessante, tá? Algo interessante. Olha só, a filha de Faraó não podia ter filhos, mas ela era herdeira do trono. Como é que ela iria herdar o trono se não tinha filho? O marido dela trocou ela por um amante e teve um filho homem com a amante. Ela não ia abrir mão para o filho da amante. Essa mulher aqui, essa daqui, a filha de Faraó, essa, o nome dela é Hatshepsut. Eu vi ela pessoalmente lá no museu no Egito. Essa múmia é ela, está lá no museu do Egito. Ela aqui criou Moisés. Ela não podia ter filhos. O marido dela teve filhos, traiu ela, teve filhos com amante. E ela iria perder o trono se o filho da amante crescesse. O que ela fez? Como o rio Nilo era um deus, eles prestavam culto diante desse deus. Toda a cidade sabia. Entendeu? É só dar um problema lá na casa do presidente, todo o país sabe. Toda a cidade sabia que a filha não podia dar o trono porque não tinha filho homem. Quem sabe ela ia lá para a beira do rio,
Oh, meu Deus, eu preciso de um homem. Eu preciso de um filho. Eu preciso de um filho homem. Eu preciso de um filho homem. Daqui a pouco, um choro no meio do jogo. O que aconteceu? Aí o que nós vimos aqui? Manda as princesas, manda as servas, vai lá ver o que é. Foram lá, trouxeram para encurtar. É um menino homem, mas é um hebreu, não interessa, é meu filho, vou adotar. E já chegou diante do faraó dizendo, ó, esse aqui é meu filho, já adotei, está no meu nome e vai te substituir lá na frente. Entendeu? Mas antes de ir para o palácio, quem é que estava observando? Miriam, a irmã dele estava observando, de longe. E viu que a princesa se agradou, né? Por quê? Pela ordem do rei, ela deveria ter feito o quê? Não, ela gostou. Ai, coisa linda. Ai, coisa linda. Miriam já teve sabedoria de Deus, já foi lá, olha, você gostou. Se você quiser, eu arrumo uma ama que tem leite para ele, quentinho. E eu tenho certeza que vai aceitar o leite. Ele vai gostar. Entendeu? E sabe, ficaram até conversando, mas tem certeza que vai gostar? Não, né? É tiro e queda, bateu, valeu. Só não falou, já conhece até o bico. Só não falou, o bico do seio já está preparado. Entendeu? Não sabia que já tinha 3 meses mamando em casa. Não, tá tudo certinho, quer que eu chamo? Chama, tá bom, vai lá. Chamou a mãe. Mãe, princesa quer que você vai lá. Pois não. Olha, eu tenho uma criança aqui que eu achei, é da família lá dos hebreus lá. Então, você pode criar, cria, pois é, você vai ganhar um salário para criar para mim. A hora que desmamou, você traz de volta, que é meu, tá? Tá bom. Mas deve ter levado para casa. E até desmamar. Até desmamar. E o desmamar naquela época era até 12 anos, né? As crianças andavam penduradas por ali. Até desmamar. A mãe de Moisés ensinou toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Ensinou a ser temente ao Senhor. E depois devolveu para a princesa. A princesa queria um filho? Não. A princesa queria usar o filho por causa do trono. Porque você pode ver que quando ela trouxe o filho para a princesa já mandou para o palácio para estudar as melhores culturas, as melhores letras, estudar tudo, as melhores faculdades. A princesa não fez papel de mãe. Ela queria o quê? Ela queria o trono. E Moisés cresceu no palácio. Segundo Êxodo, capítulo 2, nós vimos Moisés crescer no palácio. Mas Moisés era da família hebreia. E crescendo no palácio, toda vez ia dar uma volta lá, onde é que estavam construções, pirâmides, várias cidades. Quem é que estava trabalhando lá? A família de Moisés. Os irmãos de Moisés. Mas Moisés pertencia à família real. Mas Moisés via o seu povo sofrer e não fazia nada. Moisés via os seus irmãos apanhar dos egípcios e não fazia nada. Mas um dia, porque sempre tem aquele dia. Um dia, capítulo 2, versículo 12, diz a Bíblia que Moisés viu o egípcio bater no hebreu. E ele foi lá, olhou para um lado, olhou para outro, ninguém estava vendo. Executou ali, enterrou na areia. E depois ele viu outro caso de novo. Foi lá tentar resolver de novo. Os caras falaram assim, acho que ninguém viu lá o corpo que você enterrou na areia. Fica sabendo que Faraó já está sabendo disso que você fez. Desse assassinato que você fez. E Faraó, como não gostou da atitude da filha, de ter adotado um hebreu, de ter adotado um escravo para pôr no trono, Faraó só estava procurando um motivo para matar Moisés. Um motivo legal. E estava ali o motivo legal. Entendeu? Estava ali o motivo legal, o assassinato de um egípcio. Mas pastor, não matava egípcio, matava hebreu, matava direto. Mas quando é um escolhido que faz algo errado, tu pode ter certeza que Satanás vem
os dois pecam para tentar te derrubar. Entendeu? O mundo pode fazer coisa errada, ninguém fala nada. Agora, um escolhido fez alguma coisa errada. Estava falando isso aí, verdade. Vamos lá. Falando dessa mulher, aí nós entramos aqui. Moisés é obrigado a fugir. Fugir para onde? Fugir da onde? Moisés é obrigado a fugir do Egito. Foge para onde? Seu Egito, ele era um território grande. O faraó, ele tinha conquistado muitas terras. E o Moisés teve que fugir. Mas o Moisés já tinha perdido toda a cultura dos hebreus. Moisés já tinha passado pelas melhores faculdades egípcias. Moisés já estava se comportando como egípcio. Moisés já estava se vestindo como egípcio. Já estava falando egípcio. Moisés já tinha perdido tudo. Era um hebreu, mas vivendo como egípcio. Mas ele teve que fugir. Não demorou muito para Faraó descobrir que Moisés matara o egípcio. Ele deveria ser preso e morto. Então, com medo, fugiu para onde? Para Midian. Pastor, onde é que é Midian? Vamos agora para o mapa. Né? Esse território aqui, ó. Esse território aqui, ó. É o Egito. Esse território aqui é o Egito. Aqui. Aqui é a terra de Ramsés. Tá? Ele era príncipe, herdeiro do trono no Egito, o Moisés. Quem deu nome para essa criança? Foi a mãe de Moisés ou foi a princesa? Não ouvi. A princesa. Por que foi a princesa? Tirado das águas. Tirado das águas. Aí está uma prova que esse menino foi colocado o nome em dedicação ao Deus. Deus Nilo. Tirado das águas. Foi as águas que nos deram. Foi o Deus Nilo que nos deu. Vamos para frente. Lá vai. Moisés foge para Midian. Onde é que é Midian, pastor? Midian é aqui do outro lado. Quem que ele encontra ali em Midian? Ele encontra um sacerdote chamado Jetro. Ali, pastor, Moisés, depois disso, diante, olha só, Moisés refugiou-se em Midian. Depois ali ele casou-se, esse sacerdote deu a filha dele, chamada Zípora, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 21. Ele deu a filha dele para Moisés. Moisés viveu ali 40 anos. Os 40 anos, os segundos 40 anos, Moisés vai viver aqui, no deserto. Pastor, quem era Moisés? Ele era um hebreu, mas agora, aqui no Egito, ele se transformou num egípcio. Ele era um príncipe. Olha onde é que foi parar o príncipe. Foi parar lá no deserto, na mão de um sacerdote. Graças a Deus. Porque se ele tivesse caído na mão de Faraó, ele estaria lascado. Foi cair na mão do sacerdote. Mas era plano de Deus, irmão dele. Sabe por quê? Porque Deus queria preparar um príncipe para cuidar de ovelha. Um príncipe consegue cuidar de ovelha? Um príncipe consegue cuidar de ovelha? Primeiro, o príncipe não quer sair do palácio. E para cuidar de ovelha tem que ir para onde? Para o campo, para o pasto, para o deserto. Pastor, mas quando o príncipe gosta do palácio e não quer sair mais do palácio. Quando o príncipe gosta, rejeita até sua família por causa do palácio. Aí Deus permite uma situação, uma causa, para que ele fuja para o lugar onde é que Deus quer que preparar ele. Aonde ele foi? Ele foi para o deserto de Midian. Ali no deserto, ele foge para o deserto de Midian, lá em Êxodo capítulo 2.
Ali foi convidado para a casa de Jetro. Ali também Moisés casou-se com uma das filhas de Jetro, constituiu uma família longe da casa dos seus pais e do seu povo. O que mais que aconteceu ali? Teve que ir para um lugar desconhecido, tornou-se um estrangeiro, mas tudo fazia parte do plano de Deus. O que é que você está fazendo aqui na Austrália? Você veio para ganhar dinheiro? Se você veio para ganhar dinheiro, essa é a sua intenção. Moisés também gostou do palácio. Essa era a intenção de Moisés. Mas qual é a intenção de Deus na tua vida? Qual é o plano de Deus na tua vida? Cuidado, porque se você deixar o plano do palácio ficar em primeiro lugar na tua vida, Deus vai te obrigar, te fazer, Deus vai causar uma situação para que você vá para lá. Entendeu? Aqui é difícil. No deserto é difícil. Então não deixa o palácio tomar o teu coração. Não abandone os teus irmãos por causa do palácio. Entendeu? O que mais, pastor? Em Midian, Moisés pôde comprovar o cuidado providente do Senhor por ele. Sabe quando que nós se tornamos dependentes, diácono Giovanni? Quando estamos no deserto. Quando estamos no palácio, nós não somos dependentes de Deus. Nós achamos, irmã Juliana, que nós podemos tudo. Né? Conta está foradinha no banco, carinho zero na garagem, todo mundo com saúde, um emprego bom. Pois é. Aí tu começa a se achar. Aí nem de Deus tu se lembra mais. Entendeu? Aí o que você faz? Você acaba esquecendo de Deus. Deus começa a fechar as tuas portas para você ficar um pouco mais no deserto, para aprender a ser mais dependente de Deus. Porque Deus, no deserto, Ele manda maná, mas só para quem é dependente dele. Quando eu vejo, talvez você tenha que ir também para um lugar distante, todavia não tenha medo. Deus está com você, pode ser parte do treinamento do Senhor para a sua vida. Não se preocupe. Hoje vocês estão aqui nessa nação. Vocês estão entendendo que Deus tem algo a realizar através de vossas vidas aqui nessa nação. Entendeu? Quando eu vejo o Moisés lá nas mãos do Jetro, quando você cai na mão de um sacerdote, só tem uma coisa a aprender. Só pode aprender a trabalhar com ovelha. Se você vai para a casa do Senhor, só vai aprender a ser alguma coisa, ovelha. Quando você aceita Jesus, você só sabe fazer uma coisa, ser ovelha. O Senhor é meu pastor, então eu tenho que ser ovelha. Moisés viveu 40 anos aqui, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Aqui ele cuidava nessa região aqui, longe do Egito. Porque aqui estava todo mundo procurado, vivo ou morto, uma pessoa chamada Moisés. Por quê? Ele foi para cá, aqui não tinha acesso. Aqui ele cuidava de ovelha, aqui ele deixou, irmão Deva, de ser príncipe para se tornar pastor. Aqui ele deixou de ser bruto para ser homem meigo, homem paciente, homem compreensivo, homem que tem que ficar no meio das ovelhas, não afastado, como ele estava no palácio. 40 anos de escola, irmã Rosângela, no meio das ovelhas. Até que um dia, Deus teve um encontro com ele. Olha só. Depois disso, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, lá no deserto de Midian,
saía com as ovelhas, não sabia quando voltava para casa. E um dia, ele viu algo interessante, lá em cima de uma montanha, irmã minha. Uma luz brilhando lá em cima de uma montanha. E ele foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Assim como um dia você viu uma luz, você ouviu uma palavra, você ouviu uma mensagem, você ouviu um convite e você foi se aproximando. E sabe, né, aquela timidez, e foi se aproximando, e foi se aproximando, e quando você se aprecatou, você estava na presença do Senhor, e Deus estava falando contigo face a face. Assim como Moisés. Moisés foi se aproximando a ponto de chegar diante do que, pastor? Diante de um arbusto queimando. Diante de uma sarça. A Bíblia fala, diante de uma sarça, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 10, diz que Moisés chegou diante de uma sarça, e essa sarça estava queimando. Tá, beleza, tá, pega fogo aqui na Austrália, volta e meia no mato, mas a madeira queima. Mas o interessante, mano, é que aquela sarça, aquele arbusto, não se queimava. Não se consumia. O fogo queimava, estralava, mas não caía uma folha no chão, não quebrava um galho, a madeira não se consumia, aquela sarça queimava, e ele foi olhando, e foi indo, quando chegou perto, a claridade era forte, teve que vir a luz, teve que ir. E a Bíblia diz que quando ele ia olhar para ver, por quê? Porque o próprio Senhor falou de dentro da sarça, de dentro do fogo: ei, Moisés, Glória a Deus, aleluia. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que aquele lugar se tornou terra santa? Por que aquele lugar se tornou terra santa? Por que essa sala se torna uma sala santa? Por causa da presença de Deus. Por que a tua vida se torna uma vida santa? Por causa da presença de Deus. Ei, pastor, Moisés tirou a sandália. Por quê, pastor? Porque na sandália, nós temos ali na sandália algo interessante. Sujeira. Mas em cima da sandália tinha um brasão do Egito. Moisés, lá na casa de Jetro, já tinha tirado suas roupas egípcias, seus brasões egípcios, seu cap egípcio, sua aba de egípcio, seu saiote de egípcio, tudo. Suas maquiagens de egípcio, já tinha até deixado crescer cabelo, porque lá no Egito eles rapavam tudo. E agora, pastor? Algo interessante. Moisés não tinha largado a sandália do Egito. E lá em Efésios diz: calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Moisés estava calçado os pés na preparação do evangelho de quem? Do Egito. Por isso que não tem, irmão, quando você chega na presença de Deus, você tem que decidir, ou Deus ou Egito. Josué falou lá no capítulo 24, se não foge a memória: ei, escolhei aí a quem servireis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha aí, ó, Deus ou Egito, e Deus te dá essa oportunidade. Eu tenho dois caminhos para você: o caminho da morte e céu, o caminho do inferno, morte. Moisés estava com ainda as sandálias do Egito, brasão do Egito, ainda fazendo propaganda do Egito, se achando: eu sou o príncipe, eu sou tal, eu sou tal. Muitos pregadores hoje, quando vão pregar, os grandes conferencistas, eles falam: irmãos, eu sei lutar taekwondo, porque eu já fui traficante, porque eu já matei isso, porque eu já matei aquilo. Ei, estou usando ainda o brasão do Egito. Eu não preciso do brasão do Egito para ganhar almas. Eu tenho a mensagem da preparação do Evangelho da Paz. Glória a Deus, aleluia. Essa é mais forte que os brasão do Egito. Moisés chegou ali se achando. Você sabe quem eu sou? Quem sabe até para Jetro, volta e meia, dizia: ó,
Se eu quiser, eu volto lá e eu mando o exército aqui. Não manda nada. Você está sendo procurado. Você tem culpa no cartório. Encontrou com Deus, eu já deu. Ei, tira a sandália e fica com os pés no sol quente aí, na areia quente aí. Imagina agora, né? Moisés tirou a sandália e agora está lá no, né? Está lá no areia quente, deserto. Fala, Deus, rápido, que eu tenho que botar a sandália de novo. Não, Senhor, espera aí. Eu tenho muita coisa para falar contigo, Moisés. Mas está quente, é muito bom. Vida de palácio é muito bom, mas você nunca se lembrou dos teus irmãos que trabalhavam lá no sol quente, apanhando. Agora fica aí, na minha presença. Te humilha um pouco. Às vezes Deus permite nós ficar com os pés no chão, quente. Moisés, o que eu quero contigo, Moisés? Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, sabe por que eu estou te chamando aqui? Por quê? Porque o meu povo, lá, o povo de Israel, está clamando por libertação. Moisés, eu preciso que tu vai lá e liberte o povo. Não, eu não posso. Quer ver? Olha só. Primeira coisa, Moisés resistiu o chamado divino. Êxodo 3 e 11. O que Moisés falou? Moisés disse assim, ó Deus, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu não tenho habilidade nenhuma. E muitas das vezes você fala isso. Eu falo isso. Quando é para fazer algo para Deus, a primeira coisa que você fala, não sei fazer, não tenho habilidade nenhuma. Não, meu Deus, você é pastor, você é misericórdia. É. Mas quando você era ímpio lá fora, você fazia isso mais um pouco. Para Deus você não tem habilidade nenhuma. Mesmo Deus te escolhendo, você diz que não tem habilidade nenhuma. Olha a segunda coisa que Moisés falou para Deus. Capítulo 3, versículo 13. Eu não tenho mensagem. Meu Deus. Só o fato de você dizer que teve um encontro comigo pessoalmente já é uma mensagem. Tu pode pregar o resto da vida. Deus me encontrou. Deus me salvou. Deus me libertou. Deus me... Meu Deus. Não, pastor, não tenho mensagem. Eu vou falar o quê? Irmão, você vai dar um testemunho? Eu vou falar o quê? Irmão, você vai dar um testemunho? Eu vou falar o quê? Não tem nada para falar. Deus precisa te levar para o deserto de novo? Para ter assunto para você falar? O que Deus fez na tua vida? Vou falar o quê? Não tenho mensagem, pastor. Meu Deus do céu. Nós temos que estar preparados. Nós temos só o fôlego de vida, já é uma mensagem, irmão. Sabe por que você está respirando? Porque Deus soprou algo dentro de você. Amém. Já é uma mensagem aí de mais ou menos 3 horas. Para quem gosta de pregar. Quem não gosta de pregar é 45 minutos. O que mais que Moisés falou? Terceiro ponto, Êxodo 4 e 1, Moisés falou ainda assim para Deus, Deus, eu não tenho autoridade. Ei, Moisés, tu era o que lá no Egito? Não tem autoridade, um príncipe? Você não tem autoridade, Moisés? Não tenho autoridade. Por quê? Pastor, eu estou 40 anos no deserto, pastor. O povo não vai acreditar. Você não tem autoridade. Você não sabia trabalhar, não aprendeu a trabalhar com ovelha, irmão Dema? Aprendeu a trabalhar. Pois é, que tipo de autoridade se tem com ovelha? É no berro? É no soco? Não, pastor, é com amor e humildade. Pois é, Moisés, é aí que eu te ensinei, tu tem autoridade. Você vai voltar lá, Moisés, para libertar um povo, que são as minhas ovelhas. Eu não te levei para o deserto para te preparar, para voltar para lá, para agir do jeito que você agia antes. Naquela época você matava para resolver os problemas. Agora você vai lá, Moisés, com a minha palavra. Aleluia. Você tem autoridade. Eu vou te dar autoridade. Mas Moisés se esquivando. Olha só, capítulo 4. O que diz ali? Capítulo 4, versículo 10. Deus tem mais um problema. O que foi, Moisés? Por que tu não quer ir mais?
Porque eu não tenho eloquência. Meu Deus. Moisés não tem eloquência. O que é eloquência? Eu não sei falar. Talvez eu sou tímido, talvez eu sou gago, sei lá o quê. Mas eu não tenho eloquência. Moisés não podia dizer que ele não sabia falar, porque a Bíblia diz que ele era letrado, ele cursou nas melhores faculdades do egípcio, ele sabia falar várias línguas, conhecia várias culturas, a própria Bíblia diz isso. Agora vem me dizer que não sabe. Pastor, tem mais uma coisa ainda. Moisés, você vai? Não vou, por quê? Porque eu não tenho inclinação, eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Moisés, eu estou te chamando, mas eu não tenho capacitação para isso. Moisés, 40 anos lidando com ovelha, está capacitado. E quando faltar alguma coisa, eu te capacito. Quer uma prova para todas essas desculpas de Moisés? Olha só, abre a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz ali, a obsessão de Moisés, olha só, ele diz, eu não tenho habilidade alguma, ela é respondida lá no Novo Testamento, abre lá, Filipenses capítulo 4, versículo 13, o que diz lá? Outro já procura, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha só. Como é que é de novo? Repete. Deixa eu falar só o que o Moisés falou para Deus. Deus, eu não tenho habilidade alguma. Qual é a resposta de Deus para Moisés? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Se Ele te dá força, você pode enfrentar qualquer situação, até Faraó então. Olha só. Objeção, eu não tenho uma mensagem, Moisés falava, eu não tenho mensagem, hoje nós falamos também, pastor, eu não tenho mensagem, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, o que diz lá? Outro já procura Mateus 28, 18 a 20. Eu não tenho mensagem, Deus, hoje nós falamos, eu não tenho mensagem, o que diz ali? 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Bem alto. Antes de tudo vos entreguei e também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu Deus, pastor, olha o apóstolo Paulo falando ali, antes de tudo, eu vos entreguei o que, meu Deus do céu? O que eu recebi, o que você recebeu? Que Jesus naquela noite foi traído, e foi lá e morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Isso aí já é uma mensagem. Hoje é dia de Páscoa, e ninguém está prestando atenção. Por que hoje é Páscoa? Porque Jesus um dia morreu por mim e por você. Está aí uma mensagem. Entendeu? O que ele disse? Eu não tenho autoridade. Mateus 18 e 20. Deus responde hoje, quando você diz eu não tenho autoridade, pastor, eu não tenho autoridade, isso aí é só para os pastores, isso aí é só para os presbíteros, diácono, eu não tenho autoridade. Olha só o que diz ali Mateus 28, 18 a 20, diz lá. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, em meu nome, eu estou ali com eles. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ei, eu não tenho autoridade, pastor. O que Jesus falou? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade é me dada. E agora vão, porque eu estou convosco. Será que nós não temos autoridade? Será que nós não temos autoridade? Se aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra disse assim: vão porque eu estou convosco. Glória a Deus. Você vai enganar quem? Moisés tentou. Olha a última agora, Filipenses 2 e 13. O que diz lá?
A objeção, eu não tenho eloquência. Filipenses 2:13 diz o quê? Abre lá, vamos lá, rapidão na Bíblia. Filipenses 2:13. Eu não tenho eloquência. Hoje nós falamos, pastor, eu não sei falar. Pastor, eu sou tímido. Pastor, isso. O que a palavra de Deus diz para você em Filipenses 2:13? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Viu? Não é para você vir aqui falar de você. É para você vir aqui deixar Deus usar você. É Ele que opera através da tua vida. E a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Olha só, Moisés havia negligenciado desastradamente, assim, olha aqui, meus irmãos. Aí Moisés, tá bom, então Deus, então eu vou. Mas eu preciso de algo, meu Deus do céu, o povo não vai acreditar em mim, eu vou lá fazer o quê? Vai lá e diz que o teu Deus vai libertar o povo de Israel. Diz para eles libertar o povo, diz para eles deixar o povo sair para o deserto, caminho de 3 dias, para sacrificar. Mas eu vou chegar lá falando no nome de Deus, Deus quem? Lá no Egito, todo Deus tem um nome. Vou chegar lá, o meu Deus mandou eu vir aqui libertar o povo. Faraó, tu tem que deixar o povo sair. Quem é o teu Deus? Deus, eles vão pedir um nome. Eles vão pedir um nome para mim. E aí? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, diga que o eu sou, está pedindo para que o povo saia. Diga que o eu sou. E Moisés foi. Mas antes de Moisés ir, Deus deu 3 provas para ele. Olha só, Êxodo capítulo 4, versículo 2-7. Diz a Bíblia ali, Êxodo capítulo 4, versículo 2-7. Diz assim, o que é que tu tens na mão, Moisés? 4, 2-7. Abre lá. E o Senhor lhe disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E eu pergunto para você hoje, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? Um vai me responder espada, outro vai me responder a palavra, outro vai me responder a vara, outro vai me responder o pão, outro vai... Irmão, o que você responder... Mas Deus só está perguntando, o que é isso na tua mão? Deus perguntou para Moisés, o que é isso na tua mão? É uma vara. Ah, Moisés, então olha só, lança na terra. Ah, Moisés lançou a vara na terra. Né? Aquele pedaço de toco. Transformou numa serpente, numa cobra. Meu Deus! A Bíblia fala, olha só, olha aqui, ele o lançou na terra e tornou-se uma cobra, versículo 3. E o final do versículo é interessante. E Moisés fugia dela. Olha o que Deus vai ensinar para Moisés agora. Moisés, eu não te chamei para ser um covarde, um fugitivo. Eu te chamei para ser um corajoso. Pega, Moisés. Deus nos chamou para ser corajoso. Deus nos chamou para dominar o mal, não fugir dele. Pega na cauda, Moisés. E quando Moisés pegou na cauda, ela se transformou numa madeira de novo. Glória a Deus. Amanhã à noite, nós teremos um grande culto de ensino lá em Biluíla. E nós vamos falar um pouquinho sobre sinais. Pega na cauda. Vamos lá. O que mais, Moisés? Moisés, isso aí é para mostrar a autoridade que eu tenho na tua vida. Moisés, também eu quero mostrar outra coisa. Coloca a tua mão aí, Moisés. Colocou a mão dentro. Tira, Moisés. Lepra, está leprosa. No Egito que tinha de leproso. Meu Deus, estou leproso, a mão está branca. Moisés, coloca de novo, Moisés. Tira agora, Moisés. Nossa. Mais uma, Moisés. Mais uma. Olha só. A Bíblia diz que se eles não acreditassem, tu vai chegar lá diante de Faraó.
e eles não acreditar em você, Moisés, eu ainda vou transformar água em vinho, água em sangue, Moisés. Você vai ou não vai, Moisés? Vou então. Beleza, Moisés, eu vou mandar o teu irmão vir te ajudar. Teu irmão Arão vai vir ao teu encontro para ajudar. Beleza, vamos lá. Agora Moisés aceitou. Moisés estava onde? Moisés estava no deserto com as ovelhas do sogro dele. Vai agora, larga as ovelhas e vai herder. Não, Senhor. Moisés tinha família. E nós vamos entender uma coisa que muitas pessoas trocam ideia, mas não sabem como é que aconteceu. Moisés agora, olha aqui, ó, ele não tem habilidade, não tem mensagem, não tem autoridade, não tem eloquência, não sou capaz. Tudo isso Deus provou e eu provei para você que você também é capaz. Lá vai Moisés. Lá para a casa do sogro de novo. O que Moisés vai fazer lá? Moisés, Jetro, prontamente liberou Moisés dizendo, vai em paz. Moisés teve que ir lá prestar conta. Olha só, Deus falou comigo e eu preciso ir. Tem gente que vai viajar, não pede a bênção. Vai para lá, não vai, né? Moisés, antes dele fazer algo para Deus, ele foi lá e pediu a bênção. E o Jetro abençoou a vida dele. Moisés não saiu sem a bênção dos seus parentes. Para realizar a obra de Deus, o líder precisa ter o apoio e a cooperação da sua família. Se você ainda não tem, ore a Deus nesse sentido. Porque tem gente que é crente, né? Mas ele não olha a família. Ele não presta atenção na família. E a Bíblia diz que nós temos que acompanhar, levar todo mundo junto. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa, própria alma? Quando nós vimos Moisés agora saindo com a família, presta bem atenção numa coisa. Moisés saiu com a família. Lá vai Moisés até um determinado ponto. Diz a Bíblia que Moisés, lá no capítulo 4, versículo 24 a 26, o que diz lá? Lê ali para nós bem alto, de Êxodo. Nossa, peraí, Moisés estava a caminho da onde? A caminho de ir para o Egito, libertar o povo do Egito. Mas agora, lê de novo, irmão, peraí, o que você está lendo aí? Bem alto, para nós escutar, vamos lá. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, quem sabe parou para dar água para os animaizinhos, estava levando as coisas dele. encontrou o Senhor e o quis matar. Encontrou o Senhor. Nós temos que descobrir quem é esse O. Esse O. Peraí, Moisés não estava sozinho. Moisés estava com a família. Moisés tinha mais 2 filhos ali. Entendeu? Moisés tinha 2 filhos junto e mais a esposa. Deus o encontrou. Encontrou quem? Quis matar quem? Por quê? Por que Deus aqui quis matar alguém da família de Moisés ou até o próprio Moisés? O que aconteceu? O que negligenciou ali? Toda a família. Quer ver? Olha aqui, ó. Vamos para o capítulo, o texto-chave que nós lemos hoje. Abre lá. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Abre lá e lê lá. Êxodo capítulo 3, versículo 6. O que diz lá? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Beleza. Deus falou para Moisés que ele é o Deus do pai dele, Abraão, Isaac e Jacó. Se Deus se revelou para Moisés que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então Moisés é da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Hebreu. Qual era o sinal que Deus tinha pedido para Abraão fazer em todo filho macho? Circuncisão. Todo filho macho
tinha que ser circuncidado. Era um sinal de aliança, era um sinal de aliança do povo escolhido para Deus. E agora Moisés sai para libertar esse povo, para salvar esse povo de Israel, e ele negligencia algo dentro da sua própria casa. O que ele tinha negligenciado? Não fez a circuncisão do filho? Será que é isso? Continua lendo lá o versículo. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o percurso de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Olha só, Moisés com chamada, diácono irmão Elde, com chamada, Moisés com uma missão de salvar um povo, Moisés com uma missão de orientar um povo, Moisés com uma missão de levar esse povo à presença do Senhor, mas Moisés não estava preocupado com os seus filhos. Moisés estava pregando aliança para todo mundo e não estava prestando atenção na vida dos seus filhos, na vida da sua própria casa. E Deus se irou, e Deus veio contra Moisés. Deus veio para fazer o quê? Deus veio para matar. Deus veio para tirar a vida. E se ele não tivesse uma mulher sábia, uma mulher com sensibilidade, uma mulher de visão, que ela logo, quando viu a situação acontecendo, ela foi lá, pegou a pedra e logo... Quantas vezes será que essa mulher não falou para Moisés: Moisés, você tem que circuncidar o filho? Quantas vezes será que essa Zípora não falou assim para Moisés: Moisés, se fosse nos dias de hoje, você tem que comprar uma Bíblia para o teu filho, você tem que fazer escola dominical para o teu filho, você tem que parar um pouco mais e falar de Deus para o teu filho, você tem que conversar mais de Jesus para o teu filho. Não, deixa aí, deixa a vida levar, deixa a vida levar, deixa a vida levar, até que uma hora Deus pega e toma providência. O que aconteceu? Se não fosse aquela mulher intervir rápido, fazer o que era para Moisés fazer, a circuncisão era para Moisés ter feito, mas ela foi lá, pegou uma pedra aguda e foi lá e cortou o crepúsculo. Pensa, era um ato de cerimônia a circuncisão, mas aquele filho foi feito meio às pressas, meio no chucro. Por quê? Porque senão Deus ia ceifar alguém naquela casa. Presta atenção, pais, para que não venha nenhuma planta a ser ceifada na sua casa por negligência. Não seja negligente. Temos algo a fazer para a nossa casa, para os nossos filhos, para nossas vidas. Não precisamos fazer vista grossa, não podemos fazer vista grossa. Dali agora Moisés está com a sua casa circuncidada, sua casa agora está em aliança com Deus. Agora sim, a Bíblia diz, nós falamos agora na aula de teologia sobre família cristã, não adianta eu querer cuidar das coisas de Deus se eu não cuidar da própria casa primeiro. Aquele que não cuida das coisas da casa é pior que o infiel. Nós trocamos essa ideia aqui. E Moisés estava sendo pior que o infiel, não estava prestando atenção nas coisas da casa. Agora está tudo certo, então vamos seguir viagem. Lá vai Moisés, até no Egito. Chega no Egito, diante de Faraó. Agora só, Faraó não apenas se recusou a libertar os israelitas, mas impôs mais trabalho aos escravos, fazendo-os colher planta para fabricar os próprios tijolos. Está lá em Êxodo 5, 1 a 9. O povo fabricava tijolo. O povo ia lá na beirada do rio Nilo, fazia lodo, pegava o lodo, misturava com palha e fazia tijolo. Tijolo para construir o Egito, tijolo para construir pirâmide. Agora chega Moisés, induz o povo dizendo: olha, Deus vai libertar nós aqui. Vai lá em Faraó e diz: ó, Deus vai libertar nós aqui. Você tem que libertar o povo. Faraó diz assim: não vou libertar o povo. E você para de ficar falando desse negócio de libertação aí, porque senão eu vou pesar mais o trabalho do povo. Não, mas Deus vai libertar. Moisés chegou lá e já na frente do Faraó, olha aqui a prova aqui, ó. Quer uma prova? Quero.
Meu Deus! Uma cobra! Será que o faraó não sabia fazer isso? Os encantadores não sabiam fazer isso? Claro que sabia! O Egito é campeão em encantamento. Serpentes no Egito, a habilidade dos magos no Egito aparentemente incluía a capacidade de hipnotizar uma serpente, fazendo tornar-se rígida. Fazendo uma serpente tornar-se rígida. Aí nós vemos, entendeu? Que Moisés jogou a serpente dele no chão, a madeira dele no chão, e os magos vieram lá e botaram a serpente rígida no chão também. Também conseguiram fazer. Mas isso é truque, não é milagre. Quer ver como é que o truque é desmascarado? A serpente de Moisés engolia a serpente dos magos. Pastor, mas isso acontece. Acontece, beleza. Agora, Moisés, agora precisa ter coragem. Já, pega na cauda. Peguei. Eu quero ver. Os magos conseguem fazer uma serpente ficar rígida. Só não conseguem fazer uma serpente se tornar madeira. Entendeu? Porque eu vos dou poder. Aleluia. Quando eu vejo Faraó agora fazendo, depois nós vimos aqui, né, que Faraó não deixou, e nós vamos para o capítulo 7, né, de Êxodo. Nós vemos aqui que Faraó, ele não deixou o povo sair. Aqui nós vemos aqui, no capítulo 7, versículo 11, Faraó chamou os sábios encantadores, e os magos então fizeram também o mesmo com os encantamentos. Encantamento é truque. Encantamento não é milagre. Tá? Nós vimos que depois o Moisés saiu da presença. Aqui está a viagem de Moisés, aproximadamente 320 quilômetros, de Midian até no Egito. Agora nós vemos algo interessante aqui, meus irmãos. Nós vemos Moisés diante de Faraó. Agora nós vemos Deus usando Moisés diante de Faraó. Deus usando Moisés. Porque Faraó não queria mais libertar o povo. Faraó colocou um peso a mais em cima do povo. Faraó cobrou mais trabalho do povo. O povo se revoltou contra Moisés. Por quê? Porque Moisés começou a pregar a libertação e o povo começou a sofrer por causa da libertação. Aí o povo começou a se revoltar contra Moisés. Começou a dizer assim: para de falar de libertação, porque nós estamos sofrendo por causa disso. Com certeza. Quando você aceitou a Jesus, Satanás ele começou a botar jugo pesado em cima da tua vida. Para quê? Para que você parasse. Perseguição, opressão, para que você parasse. Mas se você parar, você vai continuar escravo. Se você continuar, você vai ser livre. É só um tempinho. Glória a Deus. Viu? Olha só. Faraó não deixou a ponto de Deus começar a usar Moisés. Então Moisés, vai lá e fala o seguinte para ele. Vai lá e fala o seguinte para ele. Capítulo 7, versículo 19. Aqui, muita coisa a Bíblia fala. Muita coisa a ciência tenta explicar, mas outras coisas a ciência não consegue explicar. Por exemplo, olha aqui. Josué 10, 12 a 14, diz que Josué numa guerra, ele orou e o sol parou. Pastor, mas naquela época não tinha tecnologia. Tinha? Na época de Josué tinha tecnologia? Tinha microscópio, tinha satélite no céu, tinha, como é que é aqueles negócios que fica lá na atmosfera? Satélites, essas coisas lá, que fotografam a terra de lá para baixo. Pois não tinha. Não tinha. Então, como eles interpretavam? Poxa, eles viam o sol, como nós vemos o sol. Então Josué orou a Deus e diz: Deus, para o sol, para que nós ganhemos a guerra. Deus parou o sol. Hoje nós entendemos diferente. Hoje nós vimos que essa era a visão de Josué, como ele interpretava naquela época.
Ele pensava que o sol andava. O sol não anda, é a terra que anda. Por que hoje nós sabemos que é a terra que anda? Porque hoje nós temos a tecnologia. Mudou o efeito da mensagem? Não. Mas nós entendemos que naquela época não tinha tecnologia. Para Josué dizer, Deus, para aí o sol. Não. Se fosse hoje não é Deus, para a terra. Para a terra. Tá? Vamos lá. Muitos fenômenos aconteceu aqui na Austrália isso aqui. Excesso de algas na água fez o rio se tornar vermelho por causa de excesso de algas. Beleza, mas isso daqui não é prejudicial à natureza e nem à saúde. Agora, o que nós vamos começar a falar agora foi prejudicial. Isso aqui é praga. Teve praga aqui na Austrália, não teve? Trouxeram para cá e deu epidemia. Tiveram que matar um pouco. Pois é. Mas, quando é praga, não tem quem faça parar, a não ser quem decretou a praga. Vamos para frente. Olha só, nós temos aqui, a primeira praga. Abre a Bíblia. Primeira praga. Olha aqui, água se transformou em sangue. Nós vimos aqui, disse o Senhor a Moisés, capítulo 7, versículo 19: diz Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento de água, para que se torne em sangue. Você já viu sangue? Você já viu sangue? Sangue aonde pega, ninguém tira mais a mancha, né? Por quê? Sangue. Quem trabalha na matança, né? Trabalha na matança entende sabe o que é sangue. Então olha aqui, imagina agora a cidade inteira. O rio, imagina a Austrália aqui, imagina tudo sangue, imagina essa enchente toda de sangue. Já estão preocupados com o fedor por causa dos peixes. Imagina, no rio ainda há vida, mas aqui não ia ter vida. Deus fala a Moisés, toca aí, vamos ver se Faraó vai libertar o povo. Meu Deus, imagina só. Alguns tentaram considerar essa praga como resultado de um evento natural, tal como poluição do rio Nilo, por causa das grandes quantidades de terra vermelha, ou então súbito crescimento de certas bactérias micro-orgânicas. Mas espera aí, pastor, não iria afetar Faraó. A Bíblia diz que os magos, olha só, os magos, versículo 22, os magos também tentaram fazer. O que diz lá no versículo 22? Abre lá, rápido. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Beleza, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os magos também fazendo a água transformar em sangue, estavam ajudando ou piorando? Estava dobrando o problema. Sabe por quê? Eles só conseguiam fazer tornar em sangue, eles não conseguiam fazer parar. Entendeu? Só quem faz parar é Deus. Só quem faz parar é Deus. Vamos para a segunda praga. Olha aqui, Segunda praga, capítulo 8. Olha que interessante. Aqui, primeira praga. A Rapi era o nome do deus do Nilo, do rio Nilo. Era responsável pela vida e a manutenção da natureza. Todo o Egito dependia de suas águas. E agora o rei, o Deus Nilo, se transforma em sangue. Está morto, causa morte. Peixes, tudo morrendo. Imagina todos os peixes, crocodilos, tudo boiando lá. Né? Hoje tudo bem, mas amanhã vai estar fedendo. Vai estar tudo lá na esquina, né? Aquela curvinha do rio lá onde é que nós pescamos lá. Vai estar tudo lá. Agora olha só. Não libertou. Então vamos lá. Deus fala para Arão e Moisés. Moisés, manda a segunda praga aí. Qual que é a segunda praga? Invasão de rãs. Capítulo 8. Então o faraó diz assim, deixa ir o meu povo. Ele, não deixo ir. Então Deus fala para Moisés. Moisés, pega ali, Moisés. Olha só. Vai lá. Capítulo 8, versículo 3. E o rio criarão rãs
que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e teus fornos, e as tuas amassadeiras. Irmãs do céu, pensa num povo, um povo perfeccionista em limpeza. Os egípcios depilavam seus corpos todinho, não podia ter nenhum pelo no corpo, porque eles diziam que isso aí era imundícia. Imagina agora rã. Entendeu? Rã saindo do rio, entrando nas casas, né? A rã, olha só aqui, ó, a segunda praga é Requete, era a deusa da fertilidade na natureza não humana. Ela ajudava as mulheres na hora do parto. Agora olha só, meus irmãos, com esse manto de lixo pequeno, monstros sujos, viçosos, cobriram a terra. Os homens desfaleciam com a sensação interrupta de esmagamento daquele medonho pavimento sobre a qual eram obrigados a caminhar. Aqueles pés em cima daquelas rãs gosmentas. Abria a panela, tinha rã. Ia para o quarto, tinha rã. Ia para o poço, tinha rã. Tinha lá. Pensa. Não queria libertar o povo, Deus manda a praga. E a praga dos piolhos? Olha só, capítulo 8, versículo 16, diz que Faraó não quis, Deus manda outra praga. A terceira praga é a praga dos piolhos. Pastor, essa praga dos piolhos é interessante. Quer ver? Piolhos, a natureza dos estudiosos em hebraico acredita que a tradução mais adequada para os termos traduzidos por piolhos era mosquito, e lá no Egito eles sofriam muito com esse problema de mosquito. Quando fala mosquito, envolve carrapatos, envolve piolhos, envolve pulgas, envolve mosquitos, tá? Então olha só, esses pequenos insetos foram sempre um grande problema no Egito, e muitos dispositivos haviam sido inventados pelos antigos egípcios para tentar livrar-se desses aborrecimentos, tais como as pulgas. Olha aqui, ó, nós temos exemplos aqui, ó. A rainha tinha a serva com umas penas de aves, e o rei tinha lá o seu servo com penas de aves. Por que será? Muitos pensam que isso ali era para fazer ventinho. Não, era para espantar os mosquitos. Entendeu? Era para espantar os mosquitos. Não era que nem na Austrália que tinha telinha na janela. Tá? Então olha só, não libertou o povo. Vamos para a terceira praga. Olha a terceira praga, o pó da terra se transformou em piolhos. Pastor, o pó da terra, você já imaginou o pó da terra? Eles já viviam em deserto, irmão Deva. Deserto lá do Saara. Entendeu? Agora aquele deserto, o pó, se transformar em mosquito, piolho, carrapato, sei lá o que lá. Será que deu problema com os egípcios? Não queria, pastor, mas teve caso ali, que a Bíblia diz que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, e teve casos que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Há 2 casos ali. Muitas das pragas, Faraó endureceu o seu coração, e outras, Deus endureceu o coração do Faraó. Por que Deus endureceu o coração do Faraó? Porque Deus queria que Faraó passasse por ali, porque talvez Faraó ia amolecer o coração com aquela praga. E Deus, não, agora tu segura aí, tu vai pagar o preço. E aí Deus não permitia que o coração de Faraó fosse amolecido. Para a quarta praga, rapidamente, nós temos a praga das moscas. Meu Deus, mosca, pastor, aquela gordona assim, ó. Qual é a praga das moscas? A natureza das moscas pode ter sido uma espécie terrível de sugadora de sangue. Visto que já estava tudo fedendo, já estava tudo podre naquela cidade, né? E nós vimos ali que as moscas, se você for olhar, a mosca pode ser inteligente, mas um pouco de sujeira atrai mosca, tá? Gozen ficou imunda pelas pragas. Deus controlou as moscas, pastor. No capítulo, olha só, interessante, que as moscas, Deus não deixou, capítulo 8, versículo 22, olha lá, o que diz lá? Olha só como é
é que o nosso Deus é interessante, é poderoso. O que diz lá, 8:22? E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, e nela não haja enxames de mosca, Ó. para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Então, irmã Juliana, o que aconteceu ali? Deus mandou a praga das moscas, mas o povo de Gozem, que era o povo hebreu, não foi uma mosquinha para lá. Você já pensou como é que teu Deus é poderoso? Que ele faz um enxame de mosca, ele controla a direção do enxame de mosca. Vocês têm só na casa dos egípcios. Só aqui, só os egípcios. O povo de Deus não entra mosca, não. Sabe por quê? Imagina. O que diz Eclesiastes 10:1? Eclesiastes 10:1 diz assim, ó. O que diz lá? Abre lá. Eu não vou falar porque você é capaz de dizer que eu estou inventando. O que diz? Uma mosca. O que acontece com uma mosca? Agora nós vamos entender o que aconteceu com o Egito com um monte, com um enxame de mosca. 10:1 de Eclesiastes. Abre a Bíblia lá. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento de perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astúcia. A Bíblia diz que uma mosca, que uma mosca faz exalar mau cheiro. Uma. Imagina aquela montoeira de mosca lá no Egito, morta. Que fedor, vamos para frente. Vem ali depois, olha só, qual foi essa praga? Praga de Belzebut. Era o deus das moscas, controlava os enxames. E agora quem controlou o enxame? Acabaram de ler aí. Quem foi que controlou o enxame? Deus controlou o enxame. Ninguém controla esse mundo a não ser Deus. Entendeu? Mais uma prova que o Deus do Egito não vale nada. Quem controla as moscas são Deus. Para frente. Nós temos aqui a outra praga, que é a praga das pestes nos animais. Com certeza, com tanta mosca na terra, os animais vão ter um monte de praga. Os animais vão ter um monte de bicheira, os animais vão ter um monte de ferida. E aí nós temos aqui, ó, os animais, foi atingida aqui com a praga, o deus Amon, era o protetor dos rebanhos, pastor. Quem é esse Deus aqui? Se lembra que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, lá no Monte Sinai, qual foi o Deus que eles construíram lá? Bezerro. Por que bezerro? Porque era o Deus do Egito. Deus Amon. Entendeu? E a Bíblia diz que saiu, nós vamos falar no próximo culto, que junto com o povo hebreu saiu o quê? Uma mistura de povos. Então saiu o egípcio junto. E tu sabe que quando dois não estão de acordo, julgo desigual. Né? A tendência é o quê? Deixar de servir a Deus para servir ao bezerro. Vamos lá. Para frente. Depois nós vamos para outra praga. A praga do que, pastor? A praga das úlceras. Imagina, com tanta peste, tanta coisa podre dentro da cidade, dentro dos campos, tanto animal morto, tanta coisa lá, é óbvio que vai começar a dar doença, né? Úlcera, câncer, furuco. Meu Deus do céu. Não, o faraó não libertava o povo. Aqui, ó, essa sexta praga atingiu que Deus? Atingiu essa deusa aqui, ó. A deus Lut. Era a mãe dos deuses e rainha do céu. Ela protegia o ar. E a úlcera vem do ar. Vem das bactérias. E nós vamos ver essa deusa como uma estátua, um monumento lá no Brasil. Lá em Minas Gerais. E muitas das vezes nós vamos num monumento desse daqui e batemos foto. Olha aqui nós, bate a selfie aqui. E nós estamos fazendo propaganda da deusa que foi desmascarada lá no Egito. Está aqui, ó. Só para você prestar atenção. É a mesma deusa. Entendeu? Ó. Minas Gerais, São Tomé, nas letras. Vamos para frente.
Depois nós vemos aqui a outra praga, a praga da saraiva. O que a praga da úlcera, o que a praga do sapo, o que isso não conseguiu estragar, agora Deus manda uma chuva de pedra, saraiva, e destrói com toda a plantação do Egito. Entendeu? O que não tinha morrido com a falta de água por causa do sangue, agora está devastado com a chuva de pedra. Imagina agora o gado que não morreu com a praga, morreu com pedrada. O gado que não morreu com a praga, morreu com pedrada. Nós vemos aqui, né? Agora, olha só que interessante. Êxodo capítulo 9, versículo 20. Eu só tenho 5 minutos. Êxodo capítulo 9, versículo 20. O povo do Egito começou a temer ao Senhor. O que diz lá? Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Opa, peraí. O faraó estava com o coração endurecido, mas o povo do Egito já tinha amolecido o coração. O povo do Egito já começou a temer. Peraí, meu Deus do céu, libera esse povo, manda esse povo embora, manda esse povo sair daqui, meu Deus. E aí eles viram que ia vir mais praga. O que eles viram? Começaram a guardar os seus servos, seus gados, começaram a guardar tudo, porque eles temiam ao Deus do povo de Israel. Tem gente que te respeita. Tem gente que te respeita. Por quê? Porque eles temem o Deus que você serve. O Deus que você serve, ele age. Ele age. E esse Deus aqui, ó, ele atacou o Deus Osíris. Osíris era o protetor da vegetação. A chuva do granizo ou a saraiva devastou toda a vegetação. E esse Deus egípcio aqui não conseguiu proteger da saraiva que Deus mandou, tá? Quando nós vimos aqui a outra praga, a praga dos gafanhotos, que a saraiva não matou, agora os gafanhotos mataram tudo, entendeu? Lá vem os gafanhotos, acabaram com toda a vegetação, acabaram com tudo. Meu Deus do céu, agora mesmo que eles vão. Aí nós vimos aqui, ó, essa praga dos gafanhotos atingiu esse Deus aqui, o Deus Kep. Era o Deus que governava os insetos. Opa, mais um Deus desmascarado aqui. O Egito sempre sofreu com nuvem de gafanhoto, e ele os protegia dos prejuízos. Porém, desta vez não. Desta vez os gafanhotos foram lá e devastaram tudo. Pensa agora o Egito sem nenhuma vegetação. O Egito dependia da agricultura, era potência. A agricultura dependia do rio. O rio agora, sangue, vegetação destruída. E o gado? O gado morrendo com úlcera e morrendo com as pedradas da saraiva. Acabou com o Egito, o faraó está doido. Olha aqui, vamos lá. A última praga. A última praga, a nona praga, é as trevas. Pastor, o que aconteceu nessa praga? Êxodo capítulo 10, versículo 22. Natureza, essa praga foi certamente a mais assustadora de todas até que então havia sido imposta ao Egito. Por quê? Porque diz a Bíblia, a escuridão era tão completa que podia até mesmo ser sentida na pele. Você já viu uma escuridão ser pesada? Um negro pesado? Um escuro pesado que tu não enxerga nada, nem na planta do pé. O povo não podia sair de casa, não conseguia andar um passo, porque não enxergava. Pois é, por 72 horas, diz a Bíblia, capítulo 10, versículo 2, olha só, agonizantes, trevas horripilantes, privaram suas vítimas de comida, de água e até da menor liberdade de movimento. Muitas mentes devem ter sobrado diante dessa terrível tortura. Estava desafiando quem, pastor? Estava desafiando quem? O Deus Ra. Olha só que interessante. Tem uma bomba nuclear que está sendo para ser lançada hoje, entendeu? Como um teste ou como bomba mesmo, mas estão querendo lançar essa bomba para quê? Para ver se o Deus Ra, que é o Deus Sol, aplaque essa ira. E essas trevas,
era para atacar quem? Era para atacar o Deus Ra. Se você for olhar no catolicismo, você pode ver, tudo tem um sol. Tudo tem um sol. A próprio crucifixo tem uma bola no meio. Esse é um sol. Você pode ver que quando você vai fazer guardamento de corpo, entendeu? Nas casas mortuárias, você vai num velório, tem lá o crucifixo, no meio de um baita do negócio redondo, que é o Deus Sol. Deus Sol é um Deus egípcio, é o Deus Ra. Deus nos libertou dessa idolatria. O catolicismo ainda está nessa idolatria. Nós somos libertos de tudo. Deus Ra. Ra é o grande Deus, símbolo da luz solar, criador da vida, assim como responsável pelo ciclo da morte e da ressurreição. Se você for ver na internet documentários sobre as pirâmides, vocês vão ver que as pirâmides foram construídas estrategicamente com astrologia. Por quê? Por causa do Deus Ra, pelo ciclo da morte e da ressurreição. O Deus Ra era o próprio faraó. Entendeu? E Deus atingiu também o Deus Sol. Por quê? Porque o Sol não é Deus, o Sol é criatura de Deus. Pastor, e agora a 10ª praga, pastor? Pois é, a 10ª praga nós estaremos falando no próximo culto. Eu creio que vai ser o culto todo só da 10ª praga. A 10ª praga vai ser algo interessante. Talvez você não tinha pensado. Talvez você tinha olhado para essa praga de uma forma diferente. Hoje, de ontem para hoje, se cumpriu a 10ª praga no Egito, no tempo de Moisés. Foi de ontem para hoje que aconteceu a primeira Páscoa, cumprimento da 10ª praga. Se coloca de pé, nós estaremos orando pelas vossas vidas, que Deus possa a cada dia mais a quebrantar os nossos corações, e que nós possamos não estar envolvido com as coisas dessa terra, mas estar envolvido com as coisas do céu, não envolvido com a idolatria, mas envolvido com as coisas de Deus. Quanto mais Deus trabalha a nosso favor, mais nós vimos que Ele é poderoso, mais nós vimos que Ele é misericordioso. Pastor, por que Deus colocou 10 pragas? Porque o povo de Israel que estava no Egito não acreditava mais em Deus. O povo de Israel que estava no Egito não acreditava mais no sobrenatural de Deus. Deus queria libertar e o povo não acreditava mais na libertação de Deus. O que estava acontecendo hoje para nós também, Deus quer salvar, mas o povo não acredita mais na salvação. Aí Deus manda, Deus permite certas pragas para que atinja o Egito e para que atinja os israelitas também. Para quê? Para que os israelitas vejam que Deus ainda é poderoso. E para que o Egito veja que o Deus deles não vale nada. Irmã Sônia se prepara para adorar o nome do Senhor, enquanto eu quero orar pela tua vida. Nós temos alguém que precisa das orações. Levanta a tua mão aí nesse momento, que nós estaremos orando pela tua vida neste